passando com seus discípulos. Jesus vê aquele homem, porém Jesus não fala nada. Os seus discípulos vão olhar para ele e vão perguntar: mestre, ou rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim? Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, o homem, ele é cego de nascença. E quando os discípulos vão olhar para ele, logo os discípulos vão julgar: ou ele pecou, ou seus pais. Por quê? Porque o contexto histórico dizia que todas as pessoas que eram cegas, ou que tinham qualquer tipo de enfermidade, elas estavam sofrendo por punição da parte de Deus. Acreditava-se que Deus, ele lançaria uma enfermidade sobre alguém mediante ao seu pecado ou o pecado dos seus pais. Isso é verdade, porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento de Deus vai dizer: eu visito o pecado dos pais, nos filhos, até a terceira ou quarta geração. Ou seja, quando eles viram aquele homem cego, eles entenderam uma coisa: a mente deles raciocinou assim: ou ele pecou, ou os pais dele. Não tem como ele ser cego sem que ele tenha pecado ou os pais dele pecou. Então eles associam aquilo que acontece na vida dele ao pecado dele ou ao pecado dos pais. Porém, essa é a visão dos discípulos. Aquele homem sendo cego, na sociedade, ele não tinha vez. Ele era julgado, ele era tido como maldito. Tanto é que todos os cegos não lhe restava nada senão em mendigar. Então, quando você olha para a vida desse homem, nós entendemos que é um sofrimento, porque ele não enxerga, e você que enxerga sabe que se você fechar os seus olhos e tentar caminhar, vai ser difícil para você. Além de ele ter as dificuldades físicas por não enxergar, ele tem um preconceito da sociedade. Quem olha para ele o tem como maldito, quem olha para ele o tem como pecador, quem olha para ele despreza ele, não dá nada por ele. Por que que ele vive essa vida? Simplesmente pelo fato de que ele é cego. Só que a visão dos discípulos é: ele só está desse jeito porque ele pecou. E se ele não pecou, os pais deles pecaram para ele estar assim. Só que Jesus, no versículo 3, vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí é que a gente não consegue muito entender essa ideia de que Deus pode usar o seu sofrimento para manifestar a obra dele de alguma forma. Que Deus pode usar aquilo que te faz sofrer para manifestar as obras dele. Por quê? Porque Jesus está dizendo: ele não é cego porque ele pecou, ele não é cego porque os pais dele pecaram. Logo nós vamos entender que ele não é cego porque ele está sofrendo uma maldição. Ele não é cego, ou ele não é tudo aquilo que a sociedade diz que ele é. Ele só está assim porque nele vão se manifestar as obras de Deus. Ou seja, a obra de Deus, para se manifestar na vida dele, fez-se necessário com que ele ficasse cego, ou que ele nascesse cego. Ele nasce desse jeito, e ele nasce desse jeito porque um dia Deus manifestaria a obra dele na vida daquele homem. Ou seja, todo aquele período em que ele nasce até o momento em que ele se encontra com Jesus, foi um momento, ou foram tempos de sofrimento. Foram tempos de angústia, foram tempos de sofrer preconceito, foram tempos de ser desprezado, foram tempos difíceis, mas chegou um dia que já estava marcado na agenda de Deus, em que a história dele seria mudada, porque Jesus disse: não foi ele nem os pais,
mas isso aconteceu com ele, ou foi assim com ele, para que as obras de Deus se manifestassem. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, ele pode até estar cego, ele pode até ser desprezado, ele pode até ser caluniado, porém a história dele tem data e tinha hora para poder ser mudada. E ainda que o homem não conheça a obra de Deus na sua vida, e ainda que muitos julgam aquilo que acontece com você como julgaram aquele homem, saiba que para mim, para você, as obras de Deus também vão se manifestar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo deste céu. E esse homem, Jesus disse, não foi ele que pecou, não foi os pais dele, mas isso aconteceu com ele somente para que a obra de Deus se manifestasse. Ou seja, ele só ficou cego ou nasceu cego porque um dia Deus iria curá-lo para glorificar o nome do Senhor. Ou seja, todo aquele sofrimento que ele passou foi simplesmente para que alguém conhecesse a obra de Deus. E que obra é essa? Jesus vai curar ele, Jesus vai dar vista a ele, e o nome de Deus vai ser glorificado nisso. Então, às vezes nós olhamos para nossas vidas e nos deparamos em algumas situações, e essas situações, como na vida daquele homem, vai gerar o quê? Muitos vão te julgar, muitos vão apontar, muitos vão falar, não vão entender. Só que interessante que o versículo 2 diz, os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim? Ou seja, quem não entende ou não conhece do que Deus tem com você, vai julgar mesmo, vai apontar mesmo, vai interpretar mal mesmo. Só que aquele que te chamou, ele não é como aquele que te julga. Enquanto os discípulos estão dizendo, só pode ser duas coisas, ou o pai dele pecou, ou ele pecou, Jesus está dizendo, não, é porque a obra de Deus vai se manifestar nele. Por isso precisava acontecer com ele, simplesmente porque um dia, e é esse o dia em que eu chego na vida dele. E é isso que muita gente não entende, que talvez olha para mim, para você, e nos vê em certos tipos de situação, e vão dizer como aqueles discípulos disseram, está no pecado, está no erro, está fazendo alguma coisa errada, Deus está cobrando, Deus está pesando a mão, mas não sabe que nem tudo aquilo que é mal que acontece na nossa vida é para o nosso mal. Porque aquela cegueira, por mais que fez mal para ele, estava no propósito e no plano de Deus que acontecesse, para que as obras de Deus se manifestassem nela, ou na vida dele. Naquela cegueira, era Deus dizendo, ele não vai entender, talvez até ele vai questionar o porquê de ter nascido cego, mas o dia que eu chegar na vida dele, ele vai entender que era necessário para que o meu nome fosse glorificado. Ou seja, até você pode estar confundido hoje com o que está acontecendo, mas Deus me traz aqui nessa manhã para dizer, fica tranquilo. Talvez você está confundido, não está entendendo nada, alguém está olhando e está dizendo, está no erro, está no pecado, está errado, alguém está apontando, mas Deus está dizendo, calma aí, porque vai chegar um tempo em que a obra de Deus vai se manifestar, e quando essa obra de Deus se manifesta, não tem discípulo que pode impedir Jesus de agir, não tem demônio que pode impedir, não tem homem na terra que pode impedir, porque quando Jesus chegou na vida dele, nem os discípulos que estavam julgando ele podiam parar Jesus. Só que aquele homem precisou passar não sei quantos anos sendo humilhado, sendo caluniado, sendo mal falado. Só que um dia, como diz aqui o texto, versículo 9, passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ou seja, Jesus passou e viu ele. E a hora que Jesus viu ele, era essa hora em que a história dele seria mudada. O versículo de número 5, 6 vai dizer assim: e tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo seus olhos, ou os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado.
Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é este. E outros diziam: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Oh, glória! Olha só que interessante. A Bíblia diz que Jesus vai cuspir no chão, e aos seus olhos isso pode parecer nojento. Jesus cospe no chão. Com a saliva ele faz um lodo com o barro e passa no olho daquele homem, nos olhos dele, e vai dizer assim: agora você vai, lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que ele foi, versículo 7, foi, pois, e lavou-se. Ele foi obedecendo a Deus, foi obedecendo Jesus com a saliva que foi feita lodo nos seus olhos. Quando ele lavou-se, a Bíblia diz que ele voltou enxergando. Só que o interessante é que Jesus não precisava fazer isso. Jesus não precisava cuspir no chão. Jesus não precisava fazer um lodo. Jesus não precisava colocar aquilo nos olhos dele, e muito menos mandar ele ir num tanque e lavar-se, ou lavar o seu rosto para depois ele voltar enxergando. Jesus não precisava. Por quê? Porque o cego Bartimeu, Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus tocou nele e disse: veja. Jesus tinha poder com uma palavra de abrir a vista dele e fazer ele enxergar. Só que com ele, Jesus quis fazer lodo, Jesus quis colocar nos olhos dele, e Jesus quis mandar ele ir no tanque de Siloé, e depois que ele fizesse tudo isso, ele seria curado. Por quê? Porque isso fala de um processo. Isso fala que tem determinadas coisas da nossa vida que acontecerão mediante a processos. E estes processos que são impostos não por mim e por Jesus precisam ser cumpridos. Jesus disse: vai e lava-te. Ele teve que ir, chegar no tanque, se lavar. Isso fala de etapas, isso fala de processos que você precisa estar em obediência a Deus para que você possa ir e voltar curado. Esse processo que Jesus faz não é um processo muito que vai nos fazer sentir-se bem, porque Jesus cuspiu do chão, e da saliva que ele cospe ele faz um lodo e coloca no olho. Quem aqui teria coragem? Cospe lá na terra, faz uma saliva e coloca no seu olho. Na mesma hora você ia ficar com nojo. Você não ia querer. Você não ia aceitar que alguém fizesse isso com você. Só que quem está falando não é um homem qualquer, é Jesus. Isso fala de um processo de dificuldade, de desconforto para o homem, porém que se ele obedece, ele vence aquilo que ele precisa, ele recebe aquilo que ele está buscando. Isso fala de um processo doloroso que é necessário que nós passamos muitas das vezes para que um milagre aconteça na nossa vida. Eu tenho aprendido com Deus, irmãos, que as coisas não é tão fácil como a gente pensa ou como a gente quer que seja. Deus, ele tem me mostrado que nem tudo vai ser do nosso jeito. E muitas das vezes a gente quer usar Jesus como aquele gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada e aí aparece um gênio, você tem direito a fazer 3 pedidos. E não é assim. Ele se encontra com Jesus. Jesus passa um lodo. Jesus manda ele ir e se lavar. Esse processo não tem como pular. Nós queríamos que Jesus chegasse e curasse, falasse: você está liberto, você está livre, enxerga agora. Só que isso fala do processo. E por que o processo? Você sabe por que o processo? Porque o processo vai fazer você valorizar aquilo que Deus fez na sua vida. Eu aprendo que Deus, ele vai fazer na minha vida, não como eu quero, mas ele vai me colocar em um processo muitas das vezes para me ensinar a valorizar aquilo que ele está fazendo.
Você quer ver uma coisa? Em Êxodo capítulo 13, versículo 17, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, é 12, fala que Deus, quando tirou o povo da terra do Egito, existia uma rota muito mais fácil de chegar. Era fácil. Só que a Bíblia diz que Deus, pela terra dos filisteus, Deus não coloca eles naquele caminho. Deus coloca eles, ou Deus faz eles rodear pelo deserto. Por quê? Porque Deus vai dizer, se eles veem a guerra, eles voltam para trás, porque eles conhecem o caminho fácil. Ou seja, tudo aquilo que é fácil não tem como ser valorizado. Então muitas das vezes, para você valorizar o milagre de Deus, para você valorizar o que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai fazer um negócio difícil, Ele vai fazer o negócio ficar estreito, para que você venha valorizar. Vê se é 12, 17, varão. Ou é 11, ou é 12, ou é 13, 17. Então, a etapa que Jesus impõe para ele, mediante a obediência dele, vai dizer, porque se ele quiser um milagre, ele vai ter que se colocar submisso ao processo. E talvez hoje você está nesse processo e está pensando em parar. Talvez hoje você está nesse processo e você está pensando em desistir. Talvez hoje você está nesse processo e você está querendo parar de caminhar. Êxodo capítulo 13, 17. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho do deserto, pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Deus coloca o povo em um caminho mais difícil, em um caminho mais doloroso, um caminho que para eles seria o pior caminho possível, para o bem deles, porque se eles vissem guerra, eles iam se arrepender e iam voltar para o Egito. E Deus não quer que você volte da onde Ele te tirou. Ou seja, se Deus tirou você do Egito, nunca mais Ele quer você de volta. E se para você nunca mais voltar para lá, Ele precisar te colocar no deserto 40 anos, você ficar rodeando, Ele vai te pôr, para você aprender a depender de Deus, para você aprender a valorizar o que Deus está fazendo. Isso fala do processo. Ele é cego. E se Jesus disse que isso foi assim com ele, para que as obras de Deus se manifestassem, você entende que Deus, do momento em que ele nasce até o momento em que ele é curado, quem estava no controle da situação dele era Deus. Porque Jesus disse, aconteceu, foi assim com ele, para que a obra de Deus se manifestasse. Ou seja, do dia que ele nasceu cego até o dia que ele foi curado, Deus estava no negócio. Glória a Deus. Não é que o que está ruim para você, está difícil, que Deus não está. Ele está, só não chegou o tempo ainda de você receber o milagre. Porque aqui está dizendo, foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, Deus podia permitir que ele nascesse enxergando, porém Deus não quis que ele enxergasse quando ele nasce, para quando chegasse nesse tempo, Deus abrisse novamente as vistas dele. Por quê? Porque é um tempo. Só que esse tempo doeu. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Ana tinha um esposo chamado Eucana, que também tinha outra mulher chamada Penina. Ana não podia gerar filhos. Por que Ana não gerava? Ela não era estéril. Foi Deus que cerrou a madre de Ana. Penina gerava filhos. E aí Ana vê Penina gerando, e ela não consegue gerar. Isso gera aflição em Ana. Isso gera sofrimento em Ana. Porém, um dia Ana vai à casa do Senhor, faz um voto a Deus, promete a Deus que se Deus atentasse para ela, se Deus contemplasse o sofrimento dela, ela entregaria para Deus aquilo que ela está gerando no altar de Deus. Aí eu vou falar isso aqui. Ana, todos os anos subia ao templo para oferecer sacrifício a Deus. Ana chorava aos pés do Senhor. E enquanto ela estava nos pés do Senhor diante do altar, ela faz um voto. E ela promete a Deus, Deus, eu vou entregar no altar aquilo que eu estou recebendo no altar. Eita glória! Aí Deus vai
O mesmo Deus que tinha fechado a madre dela, impedindo ela de dar filhos, Deus abre. Sabe por que muitas das vezes Deus não abre o que está fechado para mim e para você? Porque a gente quer gerar um milagre no altar, mas quando a gente recebe, a gente quer sair do altar. Anda não, ela disse: o que eu estou recebendo aqui, eu vou entregar aqui também. O que você recebe da parte de Deus, não é para você gozar lá fora não. O que você recebe aqui, Deus te dá aqui, para você ficar aqui. Deus te dá da presença dEle, para você ficar com Ele. Porque se Deus falar ou olhar para você e entender que se Ele te der alguma coisa e você vai se perder, desculpa te falar, Deus não vai fazer. Porque Ele prefere ficar com você nos pés dEle chorando, sofrendo, do que perder você para o diabo. Ana gera. O Deus fechou, amado. Só que Deus também abriu. Sabe o que eu entendo? O mesmo Deus que fecha, Ele abre. Só que o Deus que abre também pode fechar. O mesmo Deus que faz o cego enxergar, Ele também faz alguém ficar cego. Sabe o que é isso? Isso se chama soberania. Ninguém pode fazer isso, só Deus. E se dentro das suas impossibilidades você tem um Deus na sua vida que é soberano, você pode ficar tranquilo. Porque por mais que seja difícil para você, para Deus não é difícil. Só que você precisa entender uma coisa: não é que Ele não fez ainda, que Ele não está no controle. Lázaro, amigo de Jesus. Marta e Maria, Jesus comia na casa deles. Jesus dormia, Jesus entrava, saía, pregava, Jesus tinha acesso livre. Certo dia a Bíblia diz que Jesus recebe uma notícia, e a notícia é: Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro, irmãos. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta. Porém a Bíblia diz que ele fica enfermo e a notícia chega, Jesus não vai na hora que eles queriam. Jesus fica 2 dias paradinho no lugar dele, quietinho. Lázaro morre. Jesus deixou Lázaro morrer. Aí eu aprendi uma coisa: Lázaro morre, Jesus chega, ressuscita Lázaro. Só que perceba que quem mandou chamar Lázaro foi Marta e Maria. E se Marta e Maria mandou chamar Jesus, é porque ela esperava o quê? Que ele viesse e fizesse o milagre. E que milagre que elas queriam que Jesus fizesse? Elas não queriam que Jesus ressuscitasse. Elas queriam que Jesus, porque a notícia é: está, não era morto, era enfermo. Só que Marta e Maria não vê Jesus chegando e vê o seu irmão morrendo. E enquanto o seu irmão morre, a Bíblia diz que vão se passar 4 dias. Eles vão sepultar Lázaro, vão colocar Lázaro em um sepulcro e vão fechar com a pedra. Quando coloca aquela pedra estava dizendo: é o ponto final, acabou para Lázaro, não tem mais jeito, Jesus não chegou. Só que lembra que eu disse da soberania de Deus? Aquele que dá vida pode tirar, mas aquele também que vê alguém sem vida pode dar vida. Jesus chega depois de 4 dias, quando ninguém acreditava mais. E aí ele vai dizer: onde é que vocês colocaram ele? Aí a irmã de Jesus vai dizer: já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus disse: eu não disse que se você crer verás a glória de Deus? Tirando a pedra, Jesus chama Lázaro. E aí Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro vem. Ele sai. Jesus disse: desligai, deixai-o ir. Lázaro entra morto, mas quando Jesus chega, ele sai vivo. Entra no sepulcro como morto, mas quando Jesus chega, ele sai vivo. Interessante é que Lázaro fica enfermo. E quando Lázaro fica enfermo, Marta e Maria manda chamar Jesus. Sabe o que eu acho que é interessante nesse texto? É que Marta e Maria não mandaram chamar o médico, não mandou chamar o curandeiro, o macumbeiro, o feiticeiro, o espírita, um bandista, não. Mandou chamar Jesus. Por quê?
Porque elas entendiam uma coisa: é só Jesus que pode. Elas perderam o seu irmão, mas não perderam contato com aquele que era dono do milagre. Ou seja, Lázaro até morreu, mas na cabeça dela, elas mandou a mensagem: Jesus poderia chegar, e elas esperaram isso. Você pode até perder Lázaro, mas você não pode perder o contato com Jesus. Lázaro pode até morrer, mas o contato com ele você não pode perder. Porque se você tem contato com ele, ainda que Lázaro esteja morto, ele chega e ressuscita. Agora eu quero ver se você perde o contato com ele e Lázaro morre, quem você vai pedir socorro? Você precisa entender que vale mais o relacionamento com Deus do que qualquer outra coisa na face dessa terra. Vale muito mais saber aonde é que eu vou buscar o meu milagre, aonde é que eu vou buscar a minha bênção, do que a própria bênção. Porque não adianta eu ter uma necessidade e não saber aonde eu vou buscar isso. Eita glória, aleluia. Mas acontece que certas coisas são para que a glória de Deus se manifestasse. Por quê? Quando a notícia chega para Lázaro, de Lázaro enfermo, para Jesus, Jesus disse: essa enfermidade não é para, mas era para a glória de Deus. Ou seja, para a glória de Deus acontecer, Lázaro vai ter que morrer. Mas Lázaro morrendo causou sofrimento em Marta e Maria, suas irmãs que o amavam. Só que aquele sofrimento, quando Jesus chegou para manifestar a glória de Deus naquele lugar, a história foi mudada. O que eu estou dizendo para você é que quando Jesus chega, ele chega para manifestar a glória dele. Jesus não chega e senta como o presbítero está aqui, ele não pode fazer nada. O que ele pode fazer é sentar aqui, adorar, glorificar a Deus. Mas quando Jesus chega, Jesus não chega para sentar para ver o que está acontecendo. Quando Jesus chega, ele chega para operar, ele chega para resolver o problema. Então fica tranquilo, você e eu precisamos entender uma coisa: eu sei que ele vai chegar, não sei o dia, não sei a hora, não sei o tempo, mas eu sei que ele vai chegar. E quando ele chegar, ele não vem para visitar, ele não vem para passear, ele vem para resolver. Ele vem para resolver. Mas você precisa passar pelo processo, e desse processo não queira fugir. Interessante que quando aquele homem volta curado, alguém vai olhar para ele. Vamos lá de novo, para a gente acabar. Capítulo 9, versículo de número 8. Diz assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado a mendigar? E uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Alguém olhava para ele, o Medaílson, dizia assim: parece com ele. Aí outros diziam: não, é ele mesmo. Aí outros diziam assim: aparecendo. Sabe o que é isso? Eles não reconheceram ele, porque Deus mudou a história dele. Aí ele dizia: não, sou eu mesmo, tá, gente? Vocês podem até não acreditar, mas o que vocês achou que nunca aconteceria na minha vida, aconteceu, tá? Por que eles olharam e disseram assim: é ele mesmo? Porque eles não acreditavam. Eles não sabiam que um dia Deus havia marcado aquele homem para manifestar a obra dele. E quem olha para você não tem noção. Presbítero Emerson, eu não consigo ter noção do que o seu Deus quer fazer na sua vida. Então, se eu não tenho noção, eu não posso olhar para aquilo que você passa e julgar a sua vida. Eu não tenho noção do que Deus pode fazer na vida de cada um de vocês, e nem vocês na minha. Então eu não posso olhar para você e querer definir a sua vida naquilo que você está vivendo. Porque aquilo que você está vivendo, que para muitos pode ser o fim, para muitos pode ser o pior momento, para Jesus é o melhor momento, porque é o momento em que ele vai chegar, que é o momento em que ele vai se manifestar. Então a ótica do céu nunca é igual a nossa.
Alguns diziam, os vizinhos, aquele é aquele que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E diziam, é este. E outros, parece. E ele disse, sou eu. Versículo 10, e diziam-lhes, pois como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Olha a explicação dele. Alguém olha e diz, mas tá, é você. Como é que aconteceu isso com você? Que alguém vai querer saber, tá? Alguém vai querer saber o que aconteceu com você. Alguém vai querer saber, meu marido, como é que aconteceu, achando que o segredo está em você. Aí a Bíblia diz que ele vai dizer assim, um homem chamado Jesus untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui lá ver. Quem olha assim vai pensar, isso é loucura. Alguém fez um lodo, um homem chamado Jesus passou no olho dele, mandou ele se lavar e ele viu. Sim, foi assim que aconteceu. O que ninguém acreditava que aconteceria, aconteceu para a glória de Deus. O que ninguém esperava que acontecia, aconteceu para a glória de Deus. O que ninguém imaginava que poderia acontecer, aconteceu para a glória de Deus. Porque ele disse, foi um homem chamado Jesus. Sabe por quê, irmãos? Ele podia ter falado assim, não, foi o lodo que me curou, foi a água do tanque. Se ele fala que foi o lodo, todo mundo ia querer passar lodo nos olhos, todos os cegos. Se ele fala que foi a água, todo mundo ia querer ir lá no tanque. Só que ele disse, foi Jesus. Jesus passou lodo, Jesus mandou ele no tanque, porém não atribui a glória para o tanque de Siloé e muito menos para o lodo. Ele disse, foi Jesus. Ou seja, todo mundo que vê o milagre dele agora vai ter que entender que foi Jesus que fez. E aqueles que diziam, mas é ele, se parece com ele, eu não estou conhecendo ele, e ele diz, sou eu, agora vai atrás de Jesus, não está dizendo, mas isso nos faz entender. Qualquer um agora naquela época vai dizer, eu também vou buscar esse Jesus, porque esse Jesus, ele é poderoso. Ou seja, Jesus disse, foi assim com ele, para que se manifestasse as obras. Não foi a obra. Isso me leva a entender que a obra que Jesus fez na vida dele, quando ele disse que é Jesus, gerou outras obras. Ou seja, através de você, porque Jesus disse foi assim, para que nele se manifestasse as obras. Nele se manifestam as obras, porém na vida dele só foi feita uma. É Deus, é forte. Por quê? Porque através dele manifestou outras. A Bíblia não diz. E eu posso imaginar, porque a Bíblia diz que não haveria papel nessa terra suficiente para poder escrever o que foi feito por Jesus. Isso aqui que nós sabemos, conhecemos, é muito pouco. João vai dizer que não tinha papel suficiente. Ou seja, Jesus fez muito mais do que o que está escrito. Então Jesus olhou para ele e disse, através desse homem, através do que eu vou fazer na vida dele, eu vou fazer muito mais coisa na vida de muita gente. As obras vão se manifestar nele. Então você precisa entender que nessa manhã, através de você, Deus vai fazer muita coisa na vida de muita gente. Porque Deus escolheu você para manifestar as obras dele. Olha só que coisa maravilhosa. Alguém agora olha para o Obeira Daílson e vai dizer, eu vi esse menino aqui na praça bebendo, fumando,
brigando, dançando, agora ele está limpo, purificado, falando a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer, mas será que é ele mesmo? Aí alguém vai dizer, está parecendo com ele está até mais gordinho. Aí alguém vai olhar e vai dizer assim, eu estou achando que é ele vai dizer, sou eu. Aí alguém pode perguntar como é que aconteceu isso com você. Aí ele vai dizer, foi Jesus que fez. Aí quem está lá fora bebendo, quem está lá fora fumando, quem está lá fora dançando, vai procurar o Jesus que ele falou. É assim. Quem te via, meu irmão, talvez não vai te conhecer, mas vai olhar para você e vai querer saber quem fez. E você não pode falar outra coisa senão que foi Jesus. E aí alguém vai vir atrás de Jesus por causa de você. A mulher samaritana, ela vai em Samaria após se encontrar com Jesus e prega e fala, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo. Toda a cidade vem ter com Jesus. A Bíblia diz que Jesus fica 2 dias e ele prega para aquele povo e eles não queriam nem que Jesus fosse embora. Aí eles olham para aquela mulher e dizem, olha, já não é mais pela tua palavra, porque agora nós temos visto e conhecido que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, eles disseram para ele, nós viemos pela tua palavra. E agora que a gente vê, a gente conheceu. E a gente creu que verdadeiramente ele é quem você disse que ele é. Então a cidade inteira foi salva por causa de uma mulher que foi alcançada e chegou lá e disse, foi Jesus quem fez, foi Jesus que fez. E nessa manhã nós temos que declarar para quem está aí fora, para quem duvida, para quem não acredita, que foi Jesus que fez. E o mesmo Jesus que fez em nós vai fazer também em alguém. O mesmo Jesus que fez em mim e em você vai fazer em alguém que está lá fora, e o nome do Senhor será glorificado por isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas não foi fácil para ele, tá, irmãos? Lembra quando os discípulos olham para ele? Falaram assim, quem pecou? Ele ou os pais? Então ele foi acusado de estar no pecado. Você acha que se os discípulos que andam com Jesus olhou para ele, os crentes olhou para ele e disse ele está no pecado pela vida que ele está? Imagina o povo da cidade, o que não dizia dele. Mas ele estava ali. E um dia Jesus chegou. E Jesus mudou a história. Então, talvez você está nesse processo aí. Talvez alguém está olhando para você e está desacreditando. Está vendo a sua situação. Mas fica tranquilo. Olha que Jesus chegar, meu irmão, vai mudar essa história. Eu creio, irmão, que quando Jesus chega para manifestar a glória dele, a história é mudada. Eu não sei se você consegue crer nisso, porque o tempo passa e a gente tende a não acreditar. Abraão recebe uma promessa com 75 anos. Vão se passar 10 anos, ele não vai ver nada acontecendo. No capítulo 15 do Gênesis, ele vai entrar em uma tenda e ele vai entrar em depressão. Ele se fecha e ele questiona Deus. Deus, o Senhor falou que eu ia ter um filho, e o meu herdeiro agora é o Damasceno, e Eliezer é o meu servo. Aí Deus olha para ele e diz, você não acreditou no que eu falei não, Abraão? Porque o que Deus falou para Abraão era impossível. Abraão era de 75 anos, a mulher dele 65, e ainda era estéril. Aí Deus pega, olha o que Deus faz, presta atenção. Deus pega Abraão para renovar a promessa para Abraão, tira ele de dentro da tenda primeiro. Deus leva ele para fora e fala assim, quantas estrelas, se você assim as pode contar, porque assim será a sua descendência. Agora pega isso aqui. Abraão não acreditou quando Deus falou para ele que ia fazer. Imagine agora que Deus está mostrando as estrelas, dizendo, conta aí, se você puder contar, vai ser assim a sua descendência. Deus fala com ele, você vai gerar um filho. Ele não acredita pela palavra. Aí Deus fala, então vamos lá fora, eu vou te mostrar as estrelas, você vai contar elas, se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. Aí eu vejo Abraão agora tentando, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não consegue contar. Era Deus dizendo, você pode até não acreditar no que eu falei. Então olha para as estrelas, olha só, você não consegue nem contar, você não consegue imaginar o que eu posso fazer na sua vida se você crer. Abraão foi considerado o pai da fé. E o pai da fé duvidou. O pai da fé duvidou.
do milagre de Deus. O problema não é você duvidar, o problema é você permanecer incrédulo. Porque se você está dentro do atendo e não crê, eu tenho certeza que Deus vai tirar você de dentro dela e Ele vai mostrar novamente para você a promessa. Deus não tem problema nenhum em renovar a promessa para você. Sabe por que não? Deus fez a promessa para Abraão, renovou ela no capítulo 15, no capítulo 17, Deus muda o nome dele, renova de novo a promessa. Deus faz a promessa, mesma promessa 3 vezes para ele. E essa promessa Deus faz para Isaac. De Isaac Deus vai fazer para Jacó. Deus falou umas 10 vezes, se for juntar tudo que Deus falou em relação ao a mesma promessa, 10 vezes mais ou menos, para 3 pessoas. Deus não tem problema. Só que Jesus disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Você só precisa ser crente, irmão. Só crente. O que é crente? Você precisa crer. Amém? Coloque sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Aleluia, Deus. Irmãos, tá aqui. Aquele ali eu acho que não vai acontecer mais não, vai? Pode tirar.